semana passada a gente começou a conversar sobre Jesus. Então, sobre quem é Jesus, sobre como responder a pergunta quando você provavelmente for feito de, mas por que você segue esse Jesus? Quem é esse Jesus para você? E normalmente a gente só consegue dar algumas respostas prontas ou algum conceito que a gente nem sabe explicar direito. Então a ideia dessa série de aulas é que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento sobre Jesus. E semana passada o ON começou com Jesus, o nosso Salvador, trazendo uma ideia mais ampla e mais geral da função e do papel que Jesus exerceu na história da salvação. A partir daí a gente vai entrar no triplo ofício de Jesus, que é: Jesus é sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei. A gente vê essas figuras no Antigo Testamento, a gente vê tanto o rei, quanto o sacerdote, quanto os profetas. Todas as figuras eram imagens daquilo que Jesus é completamente. Então hoje a gente vai começar aprendendo Jesus, o nosso sacerdote, entendendo o que quer dizer Jesus ser o nosso sacerdote, entendendo como Jesus exerce o papel de sacerdote e como isso acaba sendo aplicado no nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus como sacerdote é o tema de hoje. Depois a gente continua com essa agenda até chegar no Jesus, o nosso mestre. A gente já viu semana passada com os títulos de Cristo, e ele, para quem não estava, ele falou um pouco sobre Jesus, o nome Jesus, que era um nome até que comum, não era um nome diferentão, não era um nome fora da caixinha, era o equivalente grego ao nome hebraico Josué, ou Jesua, e que deriva da palavra hebraica que significa salvar, e que significa Deus salva. E o Jesus ser nomeado assim quando ele nasce, é um desígnio divino, que o anjo Gabriel aparece e fala assim, vocês vão ter um filho e vocês põem o nome dele de Jesus, porque ele vai trazer uma mensagem de salvação perante Deus, como está lá em Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a gente percebe a importância do nome de Jesus. A gente viu também como Cristo não é um sobrenome, então não tem lá o irmão de Jesus, Judas Cristo. José não era José Cristo. Cristo é um título no qual Jesus ele recebe essa ideia de ser o Messias, de ser aquele que viria para a salvação. E a gente viu também a confissão de fé de Westminster, que diz: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então a gente percebe aqui na nossa confissão de fé, que é o documento qual a gente prescreve, no qual a gente acredita ter vários artigos daquilo que a gente acredita, que Jesus é Filho de Deus e ele vem com algumas funções, alguns ofícios e alguns títulos. E dentre eles nós temos aqui que Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. Tá, rei é fácil da gente pensar, porque rei faz parte do nosso imaginário coletivo, né? O que é um rei? É alguém que governa, é alguém que administra, é alguém que é soberano. Até aí tudo bem, mas qual que é a diferença entre profeta e sacerdote? A gente vai ver isso já já. Antes disso, só queria trazer que a confissão, o Catecismo Maior de Westminster, são perguntas e respostas que foram desenvolvidas para nos ajudar a aprender a confissão de fé, ela pergunta na sua pergunta 42, por que foi o nosso mediador chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como no da sua exaltação. Reparem que no catecismo eles fazem o link de que Jesus foi chamado Cristo porque ele foi separado e revestido de autoridade para exercer as três funções: profeta, sacerdote e rei. Então, os ofícios de profeta, sacerdote e rei estão extremamente vinculados com a ideia de Jesus como Cristo, Jesus como ser plenamente ungido e escolhido por Deus. Reparem como é um assunto importante que a gente vai ter nessa e nas 2 próximas semanas, porque é como a gente realmente entende aquilo que Cristo fez, faz e fará. A gente não está preso apenas no passado, falando, não, Jesus morreu por mim para me salvar dos meus pecados. Não, Jesus continua atuando e continuará atuando por toda a eternidade
E através desse triplo ofício de profeta, sacerdote e rei, que a gente entende isso. Mas Henrique, rei eu entendo. E profeta e sacerdote? Então vejamos, profeta era designado para ser representante de Deus junto ao povo e era essencialmente um mestre religioso. Sacerdote, por sua vez, era o representante do homem junto a Deus, tinha o privilégio especial de se aproximar de Deus e falar e agir em favor do povo. Então percebam que profeta é aquele que representa Deus para o povo, é aquele que traz a mensagem de Deus até nós. Profeta é alguém que ouve o que Deus fala e fala o que Deus fala. Sacerdote é quase como se fosse o mesmo vetor, só que no sentido oposto. É alguém que representa a humanidade perante Deus. É alguém que tem um privilégio e tem um dever de chegar até Deus, sendo representante da humanidade ou do povo, se aproximar e peticionar, e pedir, e clamar, e interceder pelo povo. Então a gente percebe que são ofícios complementares, mas não são iguais. O profeta é aquela pessoa que vai saber chegar para você e vai falar assim: isso que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Aí você fala assim: mas como que você sabe disso? Porque eu ouvi Deus lendo a Bíblia. O profeta, muitas vezes, as pessoas que têm o dom de profetizar, são pessoas que vão tocar na nossa ferida e que vão apontar o dedo para certos pecados que a gente tem de estimação e vai falar: cara, isso aí não tá legal. É aquele cara que às vezes você até deixa a amizade meio longe, assim, porque você não aguenta mais, assim, ver aquela pessoa cutucando você, mas é Deus agindo através daquela pessoa. Profetas do Antigo Testamento deixam claro isso. Muitos profetas foram maltratados, torturados, presos e até mortos. Tem profeta na Bíblia que não conseguiu ver uma pessoa se arrepender durante todo o seu ministério. Por quê? Porque o povo tinha dureza de coração. Mas ele foi fiel e continua falando aquilo que ele ouvia a Deus. Sacerdote, por outro lado, é aquele que vai até Deus e peticiona. A gente vê Moisés exercer um ofício sacerdotal quando Deus fala assim, depois do povo fazer o bezerro de ouro, fala: eu vou matar todo mundo dessa geração aí, e a partir da sua família, da sua nação, vou constituir um novo reino, um novo povo. E aí Moisés peticiona falando: não, Deus, melhor que você me mate então, porque eu estou aqui representando o povo, eu não quero isso para eles. A gente vê Abraão exercer um ofício sacerdotal por Sodoma e Gomorra, quando Deus fala assim: vai chover fogo do céu naquelas cidades. E aí Abraão fala: mas se tiverem 50 justos, o Senhor não os pouparia? E vai peticionando com Deus: 40, 10, 1. Então a gente vê que o sacerdote é aquele que leva as coisas até Deus, leva a nossa humanidade. Então a gente continua aqui no terceiro parágrafo. Sacerdotes do Antigo Testamento também eram mestres, ou seja, também ensinavam. Mas enquanto os profetas enfatizavam os deveres, responsabilidades e os privilégios morais e espirituais, os sacerdotes davam ênfase às observâncias rituais envolvidas na maneira correta de se aproximar de Deus. Enquanto o profeta era aquele mestre que ensinava como você deve viver no seu dia a dia, de uma forma a manter-se conectado, a evitar a rebeldia nas suas ações perante o Senhor, o sacerdote era aquele que ia te ensinar como chegar até Deus. Então, é no ofício de sacerdote que a gente vai entender um dos livros que é considerado um dos mais chatos da Bíblia, que é Levítico. Levítico é um dos livros mais lindos da Bíblia e mais mal apreciados. É igual quem gosta de fígado. Quem gosta de carne de fígado, acha aquilo uma delícia. Eu não gosto. 99% das pessoas não acham, mas quem gosta, meu avô ama, pedia para fazer. A Kátia gosta também, fala: nossa, é muito bom fígado. Não, para a maioria das pessoas não é. Você precisa ter um gosto refinado para gostar de Levítico também. Mas por que Levítico é um dos livros mais lindos da Bíblia? Porque Levítico é a aproximação de um Deus perfeito, que é tão puro quanto o sol, que se algum pecado simbolizado nessa ilustração como uma sombra se aproximasse, é aniquilado. Pode alguma sombra chegar perto da luz do sol? Não, ela deixa de existir. Pode algum pecado ou pecador chegar perto do Deus puro e santo? Não, ele deixa de existir. Mas Deus, para ter um povo e se relacionar com o povo, ele manda determinadas leis que façam com que o povo consiga, mesmo sendo pecador, se relacionar com ele. Então a gente vai vendo lá um monte de lei, a maioria já caiu em Cristo Jesus, falando: Deus, por que eu tenho que ler esse livro, não sei o que, coisa chata, porque Jesus é o sacerdote e o sacrifício, como a gente vai ver, que cumpre Levítico. E quando a gente lê Levítico assim, é igual jogar um temperinho numa comida que não está tão boa assim, né? Jogar batata palha em cima daquela comida que não ficou tão gostosa. Fica mais palatável, fica mais gostoso. É difícil, sim, mas é extremamente importante a gente entender. E é por isso que a gente precisa entender o ofício sacerdotal de Cristo. O sacerdote é tomado dentre homens para ser seu representante. O sacerdote é nomeado por Deus.
O sacerdote age no interesse dos homens por coisas concernentes a Deus, ou seja, coisas religiosas. E o sacerdote, no Antigo Testamento, oferece dádivas e sacrifícios pelos pecados. E além disso, faz também a intercessão pelo povo. Então reparem, por que o sumo sacerdote, quando a gente vai ler os evangelhos, é uma figura tão importante para os judeus? Por quê? É ele que vai levar todas as petições do povo judeu para Deus. E é por isso que quando eles começam a questionar o ministério de Jesus e aquilo que Jesus dizia e fazia, eles procuram quem? O sacerdote. Mas espera aí, não é você que devia ser o nosso intermediador entre nós e Deus? Não é através do seu ofício que a gente devia conseguir chegar até Deus? E o que esse cara aí está falando? E é por isso que a gente vê o sacerdote irar-se e conspirar para matar Jesus, porque ele está desvalidando o ofício dele. Cristo exerceu algumas obras ao longo do seu ministério. Uma delas é a chamada justificação. A justificação é uma obra de Jesus que nos garante que não mais estamos em oposição a Deus, mas que fomos declarados justos pelaquilo que Cristo já fez por nós em sua morte e ressurreição. Daria para ter uma série de aulas só sobre justificação, mas trazendo aqui bem rapidinho, porque é um conceito que a gente precisa lembrar para entender o ofício sacerdotal de Cristo. Então, justificação é eu cometer alguma infração à lei e eu ser condenado. Em vez de eu pagar, vem alguém e fala: Henrique, você não vai ficar preso 3 anos. Eu vou lá e vou cumprir tua pena. A justificação é quando alguém que merecia ser punido é tido como justo, ou seja, toda punição já foi. Apesar da gente olhar para o ex-detento, hoje em dia na nossa sociedade, e ele nunca mais vai ser visto com outro nome e outro jeito, a não ser ex-detento, ele já cumpriu a pena dele, ele já foi justificado. Da mesma forma, em Cristo Jesus, nós que deveríamos morrer, somos justificados pela morte de Cristo. Ou seja, nós não mais devemos algo a Deus pelos nossos pecados. Ainda bem que Deus não continua olhando para a gente falando: isso aí é ex-pecador. Pelo contrário, Ele nos ama com misericórdia, diferentemente de nós. Mas a justificação é uma obra que já foi feita, que já ficou no passado. E o que Jesus faz agora nos céus por nós? Ele está ali sentado ao lado de Deus, tomando um vinho, comendo um pão, festejando, vai chegando: você chegou também, vem cá para a mesa. O que ele está fazendo agora? Jesus, a gente foca muito no que Jesus fez, a gente foca muito na justificação, a gente foca tanto na justificação porque é algo muito difícil para a gente receber essa graça, receber o amor de Jesus por algo que a gente não mereceu, e receber essa morte de Jesus por nós, por amor, que Ele não pede nada em troca. Mas Jesus tem outras obras, Jesus faz ainda outras obras. O que Jesus agora faz por nós? Ele intercede, ele faz a obra da intercessão, e isso é a função sacerdotal. Jesus, como sacerdote, ele fica perante o Pai, pleiteando como se fosse um advogado nosso, falando: o Henrique pecou, desejou que o amiguinho no trânsito lá morresse, porque fechou ele. Fala: não, mas esse é dos meus, eu morri por esse pecado. O Henrique pecou, comeu demais quando ele não devia ter comido tanto. Não, mas esse é meu, eu morri por esse pecado. Então Jesus fica advogando em nosso favor a partir do que ele fez na nossa justificação, e é por isso que a gente pode ter esperança de se chegar a Deus. O Catecismo Maior de Westminster continua falando sobre os 3 ofícios e sobre a função de sacerdote. Ela diz assim: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo, fazendo contínua intercessão por ele. Então reparem, Cristo ofereceu-se como sacrifício sem mácula. João, no seu evangelho, vai chamar de Cristo de o Cordeiro de Deus. E aí, de novo, a gente tem que ir para onde? Para o livro mais temido da Bíblia, Levítico, e entender o que significa. O cordeiro era o animalzinho que era sacrificado no Antigo Testamento em um sacrifício de remissão dos pecados. Em vez do povo ou da pessoa ter que morrer, ela levava um cordeiro para o sacerdote sacrificar, e aquele cordeiro era o modo de absolução daqueles pecados. Então Jesus foi o cordeiro, foi aquele que morreu. Mas Jesus também é aquele que intercede. Mas o que é interceder? Em termos gerais, interceder significa que um terceiro se coloca entre 2 partes e argumenta em prol, a favor de uma na presença da outra. Pensa assim, um pai intercedendo para o seu filho perante um professor ou, sei lá, um olheiro de futebol falando: meu filho é o melhor boleiro que você já viu, você precisa dar uma chance para ele, leva ele para treinar no seu clube e tudo mais. Existe o olheiro, o professor, existe o filho, não foi o caso do amorzinho, não?
olheira do Palmeiras não quis o amorzinho. Mas com certeza o Wellington estava lá falando, leva ele para jogar no Palmeiras, leva ele. O Wellington estava intercedendo em favor do seu filho. Então o que significa a intercessão de Cristo? Quem são as partes que estão envolvidas? Por um lado, a Deus o Pai, e pelo outro, aos crentes. Deus o Pai é amor, mas ele também é justiça. Então quando ele vê um pecado sendo cometido, ele ira-se contra esse pecado. E nós sabemos, a partir da palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado, a punição, a consequência é a morte. Mas Jesus intercede por nós. Mas por que Jesus precisaria interceder por nós? Afinal, nós já não fomos completamente justificados? O que Cristo ainda precisa pedir em nosso favor? Ele já não fez tudo o que nós precisamos para nos remir completamente? Em outras palavras, será que a doutrina da intercessão celestial de Jesus quer dizer que faltou alguma coisa a ser feita na cruz? Se nós podemos falar da obra completa da cruz, então a doutrina da intercessão sugere que a cruz, na verdade, foi incompleta? A resposta é que a intercessão aplica o que a expiação conquistou. Ou seja, Cristo morre definitivamente, de uma vez por todas, por nós na cruz. Isso já foi garantido, isso é a nossa justificação. Por que que ele continua intercedendo? Porque isso é a aplicação daquilo que ele já conquistou. Toda a intercessão que Jesus faz perante o Pai é baseado naquilo que ele já fez. Jesus não está falando, não, tem misericórdia dele, tadinho, olha lá, ele ajudou a velhinha a atravessar a rua. Não, Jesus está falando, tem misericórdia dele porque eu morri por ele. Então, a intercessão não desvalida o sacrifício de Cristo, pelo contrário, é a aplicação. Que o autor que eu estou citando diz assim, a intercessão celestial de Cristo, no presente em nosso favor, reflete a plenitude, a vitória e a completude da sua obra terrena e não a sua falta. A expiação alcançou a nossa salvação. A intercessão é a aplicação, momento a momento, dessa obra expiatória. Jesus morreu uma vez. A gente não acredita que Jesus é sacrificado a cada vez que a gente celebra a Santa Ceia. Existem vertentes cristãs que acreditam nisso. A gente acredita que Jesus morreu uma vez, definitivamente, por todos os pecados para sempre. A partir dessa única morte de Jesus, ele intercede por nós, momento a momento, de eternidade a eternidade, perante o Pai. Então é a partir do que ele conquistou na sua morte, que ele está lá intercedendo. No passado, Jesus fez o que ele clama. Hoje, ele clama sobre o que ele fez. É por isso que o Novo Testamento liga a justificação e a intercessão em textos como Romanos 8, 33 e 34, que diz, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará. Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vocês percebem a profundidade, a beleza da doutrina da intercessão? Cristo poderia ter simplesmente morrido por nós, e isso já teria sido totalmente satisfatório para que a gente pudesse voltar a nos relacionar com Deus. Mas é porque Ele nos ama que Ele escolhe, momento após momento, derramar o seu amor, intercedendo e pleiteando em nosso favor perante Deus. Cristo nunca cansa de nos amar. E Ele demonstra esse amor, não apenas pelo aquilo que Ele fez no passado, morrendo na cruz, mas por aquilo que Ele faz nesse momento, intercedendo em nosso favor. O amor de Cristo é infinito. Não existe pecado, não existe obstinação, não existe recorrência nenhuma que um dia Cristo vai chegar para você e vai falar, eu cansei de você, eu não aguento mais. Deu, você extrapolou todo o limite. Chega, Jesus não fará isso jamais. Essa tem que ser uma das nossas maiores esperanças e motivos de alegria para a gente viver de uma maneira que agrade a Ele. Essa não deve ser uma maneira que a gente fale, beleza, se Cristo nunca vai cansar de mim, vou chutar o pau da barraca e vou cair no forró. Não, pelo contrário. É justamente por ter esse amor garantido de Cristo que não tem fim e que cada vez que a gente precisa mais dele, mais ele nos dá, que a gente tem que se constranger e falar, eu quero viver esse amor, eu quero viver esse amor, eu quero experimentar esse amor. A intercessão que Cristo faz nos céus é uma atualização constante da nossa justificação na corte celestial. Henrique, muito lindo tudo isso que você está falando. Estou tentando entender, mas está difícil. Vamos tentar pegar um pouco na Bíblia o que a Bíblia diz isso. Para isso, a gente vai recorrer para um dos livros mais temidos do Novo Testamento também, que é Hebreus. Em Hebreus, o tema geral de Hebreus é Cristo como o sumo sacerdote. E por que Hebreus é tão temido no Novo Testamento? Porque ele é fundamentado em Levítico. Então, Hebreus é um diálogo neotestamentário com as funções sacerdotais de Cristo no
do Antigo Testamento. Ali ao fundo, acho que dá para ver um pouco, é um sumo sacerdote apresentando ali perante no Santo dos Santos, com as trajes sacerdotais, aí você vai ter os 2 querubins ali e perante a arca, ele apresentando ao povo perante Deus. Então Hebreus é um livro que está fundamentado na obra do sacerdote levítico. Então a gente precisa entender o livro de Levítico para ter uma interpretação adequada de Hebreus. Muito rapidamente, en passant, nos tempos do Antigo Testamento, o pecado de Israel interrompia continuamente a comunhão de Deus com o povo escolhido. Ou seja, toda vez que o povo pecava, a comunhão era rompida e não havia mais relacionamento entre Deus e o povo. Portanto, Deus precisava de alguma maneira graciosa se reconciliar com o povo. E para isso ele estabeleceu um sistema de sacrifícios que representava o arrependimento interior do povo por parte dos pecadores e o perdão divino de Deus por parte de Deus. E aí que nasce Levítico. Se não houvesse Levítico, na primeira vez que o povo saísse do Egito e tropeçasse, falou: galera, vou começar tudo de novo, vou arrumar outro povo aqui, porque vocês deram mancada e eu não vou perdoar. Não, por existir as leis que nós temos em Levítico, existe a misericórdia e a graça. Vocês entendem como a gente estudando o Antigo Testamento perante uma visão do que Cristo é e Cristo faz, a gente consegue entender que não existe uma divisão de um Deus mau e cruel no Antigo Testamento e um Deus bom e gracioso no Novo, mas que o mesmo Deus é justo como se revela no Antigo Testamento e gracioso e amoroso como se revela no Novo. É por existir esse tipo de conexão entre em Hebreus e Levítico que a gente tem a certeza de que aquele Deus que é justiça é o mesmo Deus que é misericórdia. E misericórdia é que ele pode ser justo. Em Hebreus nós temos o contraste das provisões imperfeitas da antiga aliança e as provisões infinitamente superiores da nova aliança. Então, por mais que Deus deu ao povo um sistema de culto que pudesse trazer o perdão, a necessidade de sacrifícios nunca terminou. Por quê? Porque o povo e os sacerdotes continuavam a pecar e a pecar, assim como eu e você, caímos. A necessidade de toda a humanidade consistia em ter um sacerdote e um sacrifício perfeito que acabaria de fato com o pecado, e a provisão de Deus para desse sacerdote, sacrifício perfeito, é Cristo. E essa é a mensagem do livro de Hebreus. Hebreus vai apresentar Cristo como cordeiro perfeito, ou seja, como sacrifício perfeito que serve de uma vez por todas, e como sacerdote perfeito, ou seja, aquele que pode nos representar eternamente, porque ele nunca vai pecar. Um tema muito lindo que existe no livro de Hebreus é que todos os cristãos têm acesso direto a Deus sob a nova aliança. Não faz sentido a gente procurar novos intermediários entre nós e Deus. Os católicos procuram os santos porque falam: não vou incomodar Jesus, vou rezar aqui para José, Maria e não sei mais quem. Não tem mais necessidade disso. Deus nos ama a ponto de querer nos ouvir diretamente as nossas petições e interceder por nós. Assim, da mesma forma, tem muito protestante que fala: vou pedir para o pastor orar, que a oração do pastor é mais poderosa. Não, o pastor é tão pecador quanto você e necessita de um sumo sacerdote perfeito, assim como você, e nós todos os temos em Cristo Jesus. Então, não existe diferença, não existe diferenciação, não existe mais judeu ou grego, escravo ou livre. Em Cristo Jesus, nós temos acesso igualmente a Deus. A Epístola aos Hebreus é um estudo que contrasta as provisões imperfeitas e incompletas da antiga aliança, aquela que Moisés recebeu, e as provisões infinitamente superiores da nova aliança fornecidas pelo sumo sacerdote perfeito, o Filho unigênito de Deus e Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Entre as provisões superiores que a gente pode listar do Novo Testamento tem uma esperança viva e eficaz, um testamento, ou seja, nós somos acolhidos e nós somos adotados, promessas, o sacrifício de Cristo, substância de bênçãos, que nós somos uma nação santa e eleita perante Deus e que há ressurreição. Ou seja, reparem como a nova aliança fornece muito mais subsídio para o nosso coração repousar em Deus. Nós não temos que esperar na próxima festa ou ao próximo momento litúrgico do ano para a gente levar de novo o nosso cordeirinho, para a gente falar: ufa, agora estou em paz com Deus de novo. E é por conta de Cristo, seu sumo sacerdote e perfeito, e a oferta perfeita dos nossos pecados, que a gente pode ir dormir depois de um dia difícil e não ir dormir pensando: será que eu perdi a salvação hoje? Porque não depende do que você fez, mas daquilo que Jesus fez e faz por nós. Aqueles que vivem a nova aliança vivem numa atmosfera completamente celestial. A gente vive o céu a partir disso. A gente adora um Salvador
que está nos céus. A gente recebe um chamado que vem dos céus. A gente recebe dons que vêm dos céus. Nós nos tornamos cidadãos dos céus. Nós esperamos ansiosamente pela nova Jerusalém que virá dos céus. E nós temos o nosso nome escrito no livro da vida que está nos céus. Percebem como é difícil e muitas vezes chato e monótono, mas a beleza e a profundidade desse tipo de doutrina, a tranquilidade que eu espero que vocês estejam recebendo no coração agora e entender tudo isso, tem que ter a tranquilidade de uma criança. Um dos temas teológicos fundamentais em Hebreus é que todos os cristãos, então, têm acesso a essa nova aliança e podem chegar-se até o trono desse Deus, que é o Criador de todas as coisas, que mandava vir fogo do céu, que mandava a terra abrir e engolir 4.000 pessoas de uma vez, que derrotava gigantes, e ter a certeza de que a gente pode chegar até Ele e pleitear, e pedir, e clamar. Que esse Deus poderoso, que nos aniquilaria só pela sua presença, não nos aniquila, mas nos ama e nos ouve. A grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento encontra-se na presença de Deus. Enquanto no Antigo Testamento eles acreditavam que Deus estava em um determinado local, dentro de uma tenda, que está dentro de outra tenda maior, que está localizado geograficamente no lugar, a gente acredita que o quê? Quando Cristo morreu, o véu rasgou de cima a baixo e que todos nós somos esse templo agora, então que Deus habita em todos nós. Então, o livro de Hebreus pode ser resumido da seguinte modo: os que creem em Jesus como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, têm nele o perfeito sumo sacerdote, através de cujo ministério tudo é novo e melhor do que sob o pacto da lei. Não existe comparação entre aquilo que Jesus fez por nós ou aquilo que nós éramos capazes de fazer perante a lei. A lei caiu, então, por causa disso? Não. A lei continua lá para nos mostrar que a gente é fraco, que a gente é pecador e que a gente precisa desse sumo sacerdote e perfeito sacrifício. Mas nós não estamos mais sob o jugo da lei. Então vamos para a Bíblia ver um pouco o que Hebreus fala acerca de Cristo como sumo sacerdote. Primeiro, Hebreus 9:14. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Hebreus 9:14 vai dizer assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. É perante o sacrifício de Cristo que nós temos a consciência renovada e nós podemos desejar as coisas do alto. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Por mais que a obra de Cristo já foi completa no passado, Cristo continua intercedendo no presente e Cristo há de completar essa obra no futuro, quando Ele há de trazer a nossa salvação, a qual nós aguardamos na fé que nós temos nele como sumo sacerdote. Hebreus 2:17 e 18 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Essa passagem nos mostra porque Deus, o Filho, teve que se encarnar em Cristo Jesus. Por quê? Porque para ele ser o nosso sumo sacerdote, ele precisa ser o nosso representante. E para ser o nosso representante, ele precisa ser igual a nós. Igual em quase tudo. A única diferença é que ele nunca pecou. E é por isso que ele é o sumo sacerdote definitivo. Em Cristo Jesus, a humanidade está representada nos céus perante o Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Cristo se fez carne, morreu, ressuscitou. O mesmo corpo que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e esse corpo que ressuscitou foi assunto aos céus. Ou seja, Cristo está geograficamente junto ao Pai no céu. Ele levou a humanidade até Deus. Esse é o ofício sacerdotal de Cristo. Ele é a nossa representação. Ele poderia ser Deus o Filho e nunca ter encarnado e ter intercedido por nós? Poderia. Mas talvez, quiçá, não seria o ideal, porque ele não teria sido tentado como nós. Ele não seria capaz de nos socorrer, porque como ele sabe o que a gente passa, ele é capaz de chegar até nós e falar: eu sei o que você está passando e eu estou aqui com você. Seja tentação, seja tribulação, seja dor, seja medo, seja angústia, seja falta de fé. Cristo põe a mão nos nossos ombros e diz: eu estou aqui com você. Hebreus 4:14-16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação,
porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele simplesmente está falando o que eu acabei de falar. Jesus está como ser humano, perfeito, sem mácula, sem pecado, nos representando nos céus. E é justamente por ele ser humano como nós, que nós podemos ter a esperança de que Deus nos ouve. Eu não sei vocês, mas meu coração queima quando eu leio essas coisas, quando eu aprendo essas coisas. Porque eu falo, como pode a obra ser tão perfeita? Deus ter pensado em todos os mínimos detalhes e ter satisfeito sozinho todos esses detalhes, não pedindo uma única coisa de mim. Porque se precisasse uma única coisa de mim, eu falharia. Uma única coisinha que fosse, Henrique, só ajuda nisso aqui, ó, só dá esse soprinho aqui, eu não faria. Mas não, Deus não pediu ajuda nenhuma de mim nem de você. Ele fez tudo sozinho, por amor, e continua fazendo. E Hebreus 7:25 que diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É aquilo que eu falei. Cristo não se cansa de interceder por nós. Cristo não é um advogado que quando vê o tamanho da nossa maldade, o tamanho da nossa miséria, fala, eu não vou mais ficar com essa causa, eu não vou. Eu desisto, arruma outro. Não, cada vez mais que nós necessitamos mais do amor de Cristo, mais ele tem mais amor para dar. E mais se revigora o ânimo dele por nós. Hebreus 9:24, para terminar. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus, nosso favor. Vocês percebem a completude da obra de Cristo? Cristo, Deus o Filho, se faz homem sem pecado, vive uma vida sem pecado, sem nunca se desconectar com Deus. É obediente, morre uma morte que não era sua, vence a morte, ressuscita. Não fica aqui por quê? Porque ele não queria ficar aqui com os seus? Não, porque ele tem uma obra a fazer no céu. Ele tem que interceder por nós. E ele permanece intercedendo por nós até o momento que ele vem de completar a sua obra, voltando para viver eternamente conosco. Cristo é o sumo sacerdote perfeito por tudo que ele fez, faz e fará. Não existe nada que Cristo não seja capaz de fazer. E a melhor notícia é que não existe nada que ele não queira fazer por nós. Porque tudo isso que ele fez, faz e fará, ele fez porque ele nos ama e assim deseja, porque ninguém obrigou ele a fazer. Dessa forma, a obra sacrificial de Cristo, ou seja, Cristo como o perfeito cordeiro, Cristo se apresenta como sacrifício pelo pecado, é um auto-sacrifício porque ele é o próprio sumo sacerdote que apresenta o sacrifício e é reunião de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Reparem, a obra de Cristo foi antes de tudo para satisfazer o pecado. A peculiaridade, no caso, é que Cristo é tanto o cordeiro quanto o sacerdote. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo foi um auto-sacrifício, um sacrifício em que ele deu a própria vida pelos pecadores. Além disso, esse sacrifício único reuniu todos os elementos representados nos vários sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo era uma oferta pelo pecado e pela culpa para fazer a expiação desse pecado, dessa culpa. O sacrifício de Cristo era uma oferta queimada de consagração a Deus, completa e de todo o coração, porque Cristo quis morrer em nosso lugar. E era também uma oferta pacífica, pela qual o pecador entra em uma comunhão abençoada com Deus, porque através do sacrifício de Cristo, nós temos relacionamento com Deus. Então, Cristo é tanto um sacrifício pelo pecado, quanto uma oferta de consagração, quanto também uma oferta pacífica. Todos os três tipos de sacrifício que Levítico demonstra para nós. Cristo é perfeito em sua obra. Cristo não deixa nada para trás. Mas Cristo também é o nosso intercessor. Cristo, como sacerdote, não se limitou apenas ao oferecimento de um sacrifício. Ele não apenas tomou si mesmo e se sacrificou, mas também a intercessão em favor do seu povo. João 14,16 vai dizer, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar sempre com vocês, quando ele está dizendo a respeito do Espírito Santo. A palavra conselheiro aqui é parakletos, que significa alguém que é chamado para auxiliar, é um advogado, alguém que pleiteia a causa de outro. Então Cristo não apenas foi aos céus para pleitear, para advogar em favor de nós, quanto nos deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pleiteie em nosso coração a favor de nós. Dessa forma, em 1 João 2,2, existe a confirmação de Cristo como um paracletos, como um advogado. Em 1 João 2,2 vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
A obra intercessória de Cristo se baseia no seu sacrifício expiatório, sim, que ele já fez. E a intercessão é somente uma continuação da sua obra sacerdotal que a finaliza. A natureza da obra está indicada pelas Escrituras em Hebreus 7:25, como a gente já leu. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Em Hebreus 9:24, como a gente já leu também, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro santuário. Ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus em favor de nós. Assim, Cristo, como advogado do crente, pleiteia sua causa junto ao Pai contra Satanás. Cristo não se limita à oração intercessória, como muitas vezes a gente pensa erradamente, mas inclui muito mais. Cristo não está apenas ali rogando pelos seus. Cristo está ali como intercessor. Cristo se apresenta continuamente seu sacrifício a Deus como a base de todas as bênçãos necessárias para seu povo. Jesus Cristo a todo momento, como eu disse, chega a Deus e fala: o Henrique errou? Errou. Mas está aqui, tudo que eu fiz por ele. Eu fiz por ele, então está pago. Davi errou? Tudo que eu fiz por ele, então está pago. Ele não fica apenas orando e pedindo para Deus ter misericórdia. Ele apresenta os fatos. Ele reivindica persistentemente essas bênçãos que Deus tem de acordo com as necessidades do seu povo. Jesus responde todas as acusações proferidas contra o povo dele, seja por Satanás, seja pela lei, ou seja pela própria consciência do povo. Jesus consegue o perdão de todo o erro que lhe é com justiça atribuído e apresenta a Deus o culto e o serviço deles, tornando-os aceitáveis por sua própria retidão. Então Jesus não está apenas lá orando, intercedendo. Jesus está agindo como intercessor. Jesus está reivindicando as bênçãos. Jesus está respondendo às acusações. Jesus está conseguindo perdão e está apresentando o nosso culto, que é falho, que é imperfeito, sob um prisma de perfeição e que é aceito por Deus. Jesus vive e age no céu a favor de nós. E para encerrar essa aula, eu queria trazer a citação desse livro aqui, que foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida, quando eu li ele, sobre a natureza de Cristo e o amor de Cristo por nós. É uma citação um pouquinho extensa, mas eu peço que vocês me acompanhem lendo, para que a gente possa prestar bastante atenção. O Daniel Ortland vai falar assim: todos tendemos a possuir alguma pequena área da nossa vida em que temos dificuldade de acreditar que o perdão de Deus pode nos alcançar. Podemos dizer que fomos totalmente perdoados, e nós acreditamos sinceramente que os nossos pecados foram perdoados, na sua maioria pelo menos. Mas há uma parte tenebrosa lá no fundo de nossas vidas, mesmo agora, enquanto vocês me ouvem, que parece intratável, horrenda, irrecuperável. Definitivamente, em Hebreus 7:25, significa que o toque perdoador, redentor e restaurador de Deus alcança as fendas mais tenebrosas de nossas almas, aqueles lugares de que nós mais nos envergonhamos, onde mais somos derrotados. Mas pensa só, essas fendas de pecado são justamente os lugares onde Cristo mais nos ama. O seu coração vai para lá de livre e espontânea vontade. O seu coração se atrai mais ainda para lá. Ele nos conhece perfeitamente e nos salva perfeitamente, porque o seu coração se atrai por nós perfeitamente. Não podemos pecar e ultrapassar os limites de seu tenro cuidado por nós. Não existe pecado que nos afaste de Cristo. Pelo contrário, o pecado nos faz ter mais e mais o amor de Cristo. Mas como nós saberemos, o texto nos diz: ele pode salvar definitivamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive para interceder por eles. A intercessão celestial de Cristo é a razão de sabermos que ele irá nos salvar perfeitamente. Eis o que isso significa: o divino Filho nunca deixam, perceba a palavra sempre, de trazer sua vida, morte e ressurreição sacrificiais perante o Pai, momento a momento. Segundo João Calvino, Cristo assim volta os olhos de Deus para a sua justiça, afastando-os de nós. Cristo assim volta os olhos de Deus para a sua justiça, afastando-os de nossos pecados, reconciliando de tal modo o coração do Pai para conosco, que por sua intercessão abre para nós o caminho e o acesso para o trono do Pai. Calvino diz que Cristo intercede por nós de tal maneira que ele abre o caminho para nós termos acesso ao Pai. Será que nós entendemos o que isso significa? Observe o bendito realismo
da Bíblia. Temos aqui o reconhecimento expresso de que nós cristãos somos pecadores continuamente. Cristo continua a interceder em nosso favor nos céus, porque continuamos a fracassar dia após dia, momento a momento aqui na terra. Ele não nos perdoa por meio de sua obra na cruz, então espera para que nós resolvamos todo o resto. Pense num planador, sustentado nos céus por um avião, prestes a ser solto para flutuar até o chão. Nós somos esse planador. Cristo é o avião, mas Ele nunca nos solta. Ele nunca nos abandona, desejando uma boa viagem com a esperança que nos viremos para arranjar um caminho para o céu no restante da jornada. Ele nos carrega o tempo todo. Uma forma de pensar na intercessão de Cristo, portanto, é simplesmente esta: Jesus ora por você ainda hoje. Segundo o teólogo Luiz Berkoff, é um pensamento consolador saber que Cristo ora hoje por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. A nossa vida de oração não cheira bem na maioria do tempo, mas e se você soubesse que Jesus está orando por você na sala ao lado? Poucas coisas nos acalmariam mais. Cristo é o avião que nunca nos deixa, que nunca solta o cabo e fala: boa sorte, espero que você chegue até lá. Cristo é o avião que nos conduz eternamente para a sua presença. E se não existe motivo mais belo do que desejar a presença dele do que esse, eu não conheço. Que vocês possam se lembrar sempre do ofício sacerdotal de Cristo, que ele vive para nos amar, ele tem prazer em viver dessa maneira, e ele escolhe momento após momento interceder por nós, porque Ele nos ama. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos enviou o Teu Filho para nos resgatar. Obrigado, Senhor, porque a obra do Teu Filho foi completa, é completa e será completa para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor não pede nada de nós. A única contribuição que nós temos nesta obra é o nosso próprio pecado, a nossa própria miséria, a nossa necessidade de Ti. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor não mede esforço, não mede amor, não retém misericórdia. O Senhor escolhe nos amar momento após momento, mesmo quando nós, sabendo do Teu amor, escolhemos virar as costas contra Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós somos fracos, negligentes. Perdoa porque a nossa oração muitas vezes não cheira bem. Mas obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor não deixa nenhuma brecha que possa nos afastar de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe que se a gente tivesse 1000 oportunidades, nas 1000 oportunidades nós nos voltaríamos contra o Senhor. Mas o Senhor não procura essa brecha. O Senhor não procura nos tentar. Pelo contrário, o Senhor nos garante em Cristo Jesus a nossa intercessão. O Senhor nos garante a certeza de que nós podemos nos chegar ao trono da graça. Obrigado, Cristo, por fazer o ofício de sacerdote em favor de nós. Obrigado porque sem Ele nós estaríamos perdidos eternamente. Que a gente possa levar essa verdade em nossos corações por todas as nossas vidas. E que assim a gente viva uma vida que deseja louvar, bendizer e agradar ao Senhor. Porque nós temos a certeza que, independente de quem nós somos, do que nós fazemos, nós temos o Teu amor. Nós Te louvamos no nome do nosso sumo sacerdote e perfeito Cordeiro, Cristo Jesus. Amém.